Hoje eu estou aqui para falar com você um pouquinho a respeito de limites nos relacionamentos. Talvez esse seja um assunto um pouquinho delicado para os cristãos, principalmente, porque nós estamos acostumados a suportar muitas coisas por conta da nossa fé. Mas eu quero te mostrar que, à luz da palavra de Deus, limites são necessários. A palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 5, vai falar que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. O domínio próprio nada mais é do que a capacidade dada por Deus de nos controlarmos, controlar as nossas emoções, os nossos impulsos, as nossas vontades, a controlar o nosso próprio eu. A palavra do Senhor sempre exalta aqueles que conseguem dominar o seu próprio espírito, aqueles que conseguem dominar a sua carne, aqueles que conseguem se dominar. Pessoas completamente descontroladas ou impulsivas tendem a abusar de outras pessoas. Nós sabemos que o desejo da natureza humana não é se controlar, e sim controlar o outro. A nossa própria carnalidade deseja nos levar a controlar situações, controlar pessoas, exercitar domínio sobre os outros. E não só dominar e controlar, mas também manipular. Pasme você, mas isso está presente na nossa carnalidade. Como seres humanos, nós temos essa tendência natural de querer estar no controle, de querer estar no domínio de todas as coisas e principalmente das pessoas. A maioria dos relacionamentos tóxicos e abusivos é por conta desse desejo de domínio sobre as outras pessoas. Mas Deus não fez pessoas para dominar pessoas. O Espírito Santo, ele quer gerar em nós a capacidade de autodomínio, de domínio próprio. Alguém que consegue se dominar, dominar as suas vontades, seus impulsos, é alguém extremamente sábio e que sabe colocar limites, estabelecer limites em seus relacionamentos. O domínio próprio, que é o fruto do Espírito, é uma ferramenta maravilhosa para a proteção de cada um de nós, para a proteção própria. Porque se você é alguém que tem o domínio próprio, você consegue se controlar e assim você não vai ultrapassar o limite da liberdade dos outros. Você não vai querer manipular os outros, você não vai querer dominar a vida do outro ou controlar qualquer que seja a situação que estiver diante de você. Ao contrário, você vai conseguir dominar a si próprio, suas vontades, você vai conseguir se levar diante de Deus em sujeição à sua vontade e obedecê-lo então. Alguém que tem esse fruto do domínio próprio consegue estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos. A liberdade do outro termina onde começa a sua. E a sua liberdade termina quando começa a do outro. E você precisa saber discernir tudo isso. Entenda algo, o único capaz de governar e direcionar todas as coisas com justiça e sabedoria é o nosso Deus. Pessoas, quando começam a exercer domínio e controlar outras pessoas, 90% dos casos a soberba cresce, o abuso acontece e o relacionamento fica comprometido. Hoje o Senhor ele quer trazer para nós o entendimento do quão importante é estabelecer limites. Quando eu coloco um limite para que o outro não ultrapasse, eu estou dizendo, olha, essa é a minha jurisdição. E você não tem o direito de ultrapassar essa linha. Olha, você pode ser meu amigo, mas você vai até aqui. Olha, eu acredito nisso. E se você quiser ir contra aquilo que eu acredito como verdade, para nós que somos cristãos e acreditamos na palavra de Deus, se alguém quer ultrapassar esse limite, ela está desrespeitando o seu direito de crer na palavra de Deus como verdade. Quando você exerce o domínio próprio, você está se protegendo fisicamente e emocionalmente. Para ter relacionamentos saudáveis, meus irmãos, nós precisamos saber estabelecer limites. Porque senão nós estaremos nos colocando num lugar de vítima dos outros. Porque pessoas que não têm o domínio próprio, como fruto do Espírito em suas vidas, elas têm essa tendência de querer controlar e manipular os outros. Exercer domínio sobre as outras pessoas. E aí, quando você estiver diante de uma pessoa que não tem domínio próprio,
geralmente ela vai ultrapassar os seus limites e ela vai querer exercer domínio, manipulação sobre você. Mas se você tem o domínio próprio, você vai ter a sabedoria necessária para chegar diante dela e dizer: meu irmão querido, pessoa querida, olha, até aqui você pode ir. A partir daqui, você não tem direito mais de interferir nas minhas decisões, naquilo que eu acredito, naquilo que eu penso. É imprescindível que esse fruto do domínio próprio nasça em nossas vidas como cristãos. Existe uma certa distância que ela é saudável nos relacionamentos. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz que o homem se unirá à sua mulher e ele vai deixar o pai e mãe, vai se unir à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne, você lembra, né, desse versículo? Um limite é estabelecido. Agora a prioridade é o cônjuge, debaixo da autoridade de Deus, é claro. E os parentes ficarão em segundo plano, digamos assim. Não que você vai deixar de se relacionar com eles, não é isso que eu estou dizendo. Mas um limite foi estabelecido. Agora, a prioridade é o quê? Eu, como esposa, prioridade depois do Senhor é o meu marido. Depois do meu marido, meus filhos. E os parentes? Os parentes virão depois. Você está me entendendo? Os parentes, eles não vão ter direito de ultrapassar o limite que foi estabelecido pelo casamento. Tá me entendendo? Isso serve também para o nosso círculo de amizades. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha alguns amigos. E como recém-convertida, eu fui apresentar Jesus para essas pessoas. E eu disse: olha, a partir de agora, eu sou cristã, eu nasci de novo, eu me converti. E da agora para frente, tudo o que eu acredito está baseado na palavra de Deus. Então, se você quiser continuar sendo meu amigo, você precisa me respeitar naquilo que eu, a partir de agora, estou crendo e dedicando toda a minha vida. Eu estabeleci um limite. E aqueles amigos que eram verdadeiros permaneceram, me respeitando, me amando, independente da decisão que eu tomei na minha vida. E os outros que quiseram ultrapassar o limite e virem contra a minha crença, virem contra a minha vida com Deus ou me criticando de alguma forma, simplesmente foram embora. Porque eu havia estabelecido um limite e eu queria agora respeito da parte deles. Tá me entendendo? É imprescindível que você coloque e estabeleça limites de maneira saudável. Você não precisa parar de se relacionar com as pessoas, mas os limites, eles precisam existir para que os relacionamentos sejam saudáveis. Quando nós falamos sobre limites, nós podemos aprender algo valioso na palavra de Deus. Porque o nosso próprio Deus, ele coloca limites para que a gente possa se achegar até ele. Nós só podemos nos achegar a Deus através de Jesus Cristo. Não existe outra possibilidade de chegar até Deus a não ser através de Jesus. Ele é o único caminho. Isso foi um limite estabelecido por Deus. Nós só podemos herdar as promessas de Deus mediante a nossa obediência. Caso contrário, é impossível que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. Esse é outro limite que foi estabelecido por Deus. Aqueles que herdarão o reino dos céus, aqueles que serão salvos eternamente da condenação, são aqueles que creem em Jesus e perseveram até o fim. São fiéis a Ele. A condição é a fidelidade. Isso também é outro limite estabelecido por Deus. Você consegue perceber que todas as vezes que Deus colocou um limite, Ele estabeleceu um limite no relacionamento entre os homens e Deus, é para que o relacionamento seja saudável? Se você se sujeitar aos limites do Senhor, respeitar e honrar todos os limites do Senhor, você vai ser bem-sucedido. Existe condição. Da mesma maneira que Deus, ele entrega condição para o nosso relacionamento com Ele funcionar e a palavra de Deus se cumprir nas nossas vidas, nós também precisamos exercer esse domínio próprio e ter coragem para estabelecer os limites. Se hoje você não sabe se relacionar com as pessoas que estão à sua volta de alguma maneira, você tem medo de ofender as pessoas, você tem medo de perder pessoas por conta de limites estabelecidos, eu convido você a orar e pedir o Espírito Santo para te dar sabedoria. Peça a Ele sabedoria para que você fale no momento certo, com as palavras certas, de maneira que você não ofenda ninguém, mas que você possa estabelecer os limites.
E o outro, se quiser se relacionar com você, ele tem que respeitar esse limite. E da mesma maneira, Deus vai te dar graça para que você não invada a liberdade do outro, para que você, com sabedoria, também possa respeitar os limites das outras pessoas. Amém? Esse assunto, ele é extremamente importante e ao mesmo tempo muito denso para mim tratar somente em um vídeo. Então vamos ver se no futuro a gente continua essa conversa, tá bom? Que Deus abençoe você, eu espero ter sido útil de alguma maneira. Se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário aqui embaixo se você tem dificuldades em estabelecer limites, tá bom? Até a semana que vem, se Deus permitir.